Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Quão grande é o nosso Deus. É com essa consciência que nos prostramos diante dele todos os dias para adorá-lo. A compreensão de que mesmo sendo ele tão grande e nós seres tão pequenos, ele tem amado, zelado e cuidado das nossas vidas. Quero dizer para os irmãos que no próximo domingo, pela parte da manhã, nós teremos a nossa sessão administrativa. E pela parte da noite, nós teremos ceia do Senhor. Então, organizemos a nossa vida para que possamos assim celebrar a Deus juntamente com os nossos irmãos participando da nossa ceia domingo que vem. Queridos, abram comigo as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 9. Nós faremos a leitura do versículo 35 até o versículo 38. Vamos continuar pensando sobre missões, da forma como temos feito no decorrer do mês inteiro. Mateus 9, 35. Quem encontrou, pode se colocar em pé durante essa leitura. Depois você pode se assentar e ouvir aquilo que o Senhor tem nessa noite a nos falar. A palavra de Deus diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Curva sua cabeça. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio e pela alegria que o Senhor tem posto em nossos corações em servir ao Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de sermos participantes da tua igreja e contribuintes com o avanço do teu reino. Que essa alegria nunca cesse em nossos corações, porque compreendemos que fazendo isso, não somente cumprimos com o propósito da nossa existência, mas acumulamos para a eternidade tesouros sólidos, onde a traça e a ferrugem não podem consumir e onde os ladrões não podem roubar. Diz a tua palavra que onde estiver o nosso coração, Senhor, ali também estará o nosso tesouro. E nós queremos centrar os nossos corações no céu, porque lá está a nossa verdadeira recompensa. Seja conosco e nos ajude na compreensão da tua palavra mais uma vez essa noite. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Eu queria nessa noite pensar com os irmãos sobre uma temática: Cristo, um modelo de missionário. O grande modelo de missionário. Se todos nós falássemos quais são os missionários que inspiram os nossos corações, certamente nós teríamos uma gama considerável de pessoas que, em nome da missão que desenvolveram, terminaram também nos inspirando. Hoje, eu tenho um grande missionário como exemplo, chamado Billy Graham. Um grande homem que influenciou e ainda influencia grande parte do mundo inteiro por meio das suas pregações,
por meio do seu legado, por meio dos seus escritos. E nós poderíamos olhar para uma série de pessoas como Moody, como Edward, como outros homens que nas suas culturas e nos seus tempos terminaram influenciando as pessoas a andarem e trilharem a obra missionária. Mas todos eles, embora tenham contribuído muito com a obra, nenhum deles conseguiram se equiparar à pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele é o grande modelo. Jesus Cristo respirava missões. Tudo que Jesus Cristo fazia, todo o seu tempo, todas as suas palavras, todas as suas viagens, todos os seus diálogos, tudo que ele fazia tinha a ver com a obra missionária. Ele era literalmente a missão de Deus no mundo, em convencer o homem de uma vida melhor e de um plano redentor. E nós também devemos ter não somente Cristo como nosso modelo, mas reprojetar a vida de Cristo a partir das nossas ações. Hoje, falar sobre esse tema é desafiador, porque literalmente ele mexe com as nossas estruturas. O pastor Fabrício, da Igreja Batista Multiplicadora, ele disse que uma igreja que não é missionária, ela não é igreja, porque a igreja existe com a finalidade de fazer missões. Só que essa frase também pode ser aplicada à vida dos crentes em Cristo. Um discípulo de Jesus, alguém que se auto-intitula de Cristo e não se importa com a obra missionária, precisa rever a sua fé e a sua caminhada com Deus. No site Estatísticas Missionárias Impacto, disse que nas últimas décadas, diariamente morrem mais de 85 mil pessoas espalhadas pelo mundo, diariamente, que morrem sem conhecer quem é Jesus. 85 mil pessoas morrendo diariamente e por não conhecerem a Cristo, indo direto ao inferno, porque não conhece o Redentor e não conhece o Salvador. Também nesse site disse que menos de 1% das finanças das igrejas brasileiras são invertidas na obra missionária. Irmãos, que dado chocante. Menos de 1%. Ou seja, as igrejas não estão engajadas na obra do Senhor. O dinheiro é usado para construir prédios, para pagar viagens luxuosas de um grupo minoritário, é invertido em mídia, entre outras coisas, mas na obra missionária, no campo missionário, 1%. Mas nesse site também disse que, em média, o crente brasileiro oferta por ano R$1,30 em missões. Eles olharam para a quantidade de crentes em Cristo, somaram as ofertas que se arrecadam para a obra missionária e quando dividiram por crente, R$1,30 por ano. Quando nós olhamos para essas estatísticas, nós percebemos que nós, igreja brasileira, ainda temos muito a melhorar. Nós ainda temos muito a desenvolver. Nós ainda precisamos continuar dando uma resposta ao amor de Deus, e essa resposta precisa se revelar no campo missionário. Por isso eu escolho esse texto para pensar com os irmãos em algumas lições que Cristo nos ensina sobre a necessidade de fazermos missões com o coração correto e da forma correta. Olhe comigo o versículo 35 e 36. Ele diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Perceba que o texto diz que Jesus percorria. Provavelmente referia-se a cidades circunvizinhas, ou na verdade na região da Galileia. Jesus Cristo concentrou uma parte consideravelmente do seu tempo
ensinando naquelas pequenas cidades, a quem o texto também chama de vilarejo. Por isso nós observamos que os lugares que eles vão, que ele ia, eram lugares simples, lugares humildes. Não era grande metrópolis, onde tinha uma projeção para a sua personalidade. Jesus Cristo ia a lugares tão pequenos que nem o nome de cidade podia receber. Um vilarejo, talvez 4, 5, 6 famílias em cada vilarejo desse, onde tinha ali uma alma. Jesus Cristo estava ali, porque toda alma importa para Jesus. Nós observamos que, à luz da sua evangelização, os melhores sermões de Cristo foram pregos para uma pessoa. Pare para pensar o que seria de nós se nós não observássemos a pregação de Jesus a Nicodemos. Que sermão fantástico, que inspira os nossos corações e os pregadores a falarem sobre o novo nascimento. Jesus usou aquele sermão para uma pessoa. O que seria da Bíblia ou da nossa leitura sem o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, onde ele fala sobre a verdadeira adoração? Um sermão fantástico ensinado para uma pessoa. O que seria de Jesus, ou o que seria de nós sem na Bíblia o sermão onde Jesus aborda o jovem rico sobre a salvação? Perceba que Jesus Cristo valorizava cada alma, cada pessoa, cada indivíduo, cada cidade, independentemente da sua condição social, da sua cor de pele, se fazia parte de uma grande cidade ou de um vilarejo. Jesus Cristo valorizava a todos, volto a repetir, porque para ele toda alma importa. Também o texto sagrado nos mostra que Jesus Cristo abençoava o homem na sua integridade, na sua totalidade. Porque a Bíblia diz no versículo 35 que ele ensinava e pregava o evangelho do reino. E ele curava as pessoas de todas as enfermidades que elas tinham. Perceba que o ensino, o objetivo é o espírito das pessoas. Mas a cura física é para o corpo das pessoas. Jesus Cristo não somente estava interessado em levar o homem ao céu, mas Jesus Cristo estava interessado em trazer o céu para a vida das pessoas na terra. Por isso ele falava do evangelho, por isso ele ensinava, mas à medida que um enfermo se aproximava de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele os curava. Perceba que Jesus Cristo se importa com você por completo. Ele não quer só o seu espírito para conduzir você ao céu. Perceba que o texto nos mostra que ele se importava com os enfermos. E ele também pode curar as nossas enfermidades, as nossas dificuldades, as nossas dores. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele olhava com compaixão para o povo, porque era como um povo que eram ovelhas que não tinham pastores. Essa era a visão que Jesus Cristo tinha daquele povo. Ovelhas sem pastores. O que um pastor faz com as ovelhas? Cuida. Logo você vê no texto sagrado Jesus Cristo efetuando cuidado sobre a vida de todos aqueles que ali estavam. Um povo aflito, o povo machucado, o povo entristecido, o povo em sofrimento, mas todas essas mazelas não passavam desapercebidos aos olhos daquele que se auto-intitulou como bom pastor. João, quando escreveu o seu evangelho, no capítulo 10, versículo 11, o próprio Cristo disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Perceba que ele não é um entre muitos pastores, porque ele, na verdade, é o bom pastor. E a sua bondade é tão excessiva, é tão grande, é tão extraordinária, que ele tem disposição para ofertar, dar, sacrificar sua vida pelas suas ovelhas. Logo, Jesus Cristo se apresenta como pastor. Pedro, quando ainda escreve sobre Jesus, disse que ele não somente é o pastor, mas ele é o supremo pastor. Um pastor incomparável,
Diferente dos pastores terrenos, limitados, falhos, pecadores, muitas vezes contraditórios em muitas coisas que falam e em muitas coisas que vivem. Não, Jesus Cristo, Ele é o Supremo, é o pastor dos pastores, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Ele é aquele que verdadeiramente veio para cuidar das nossas vidas. O que é que um pastor faz? O pastor alimenta. E Jesus Cristo veio para trazer alimento às pessoas. Você olha para as páginas das Escrituras Sagradas e o tempo inteiro Jesus Cristo está alimentando o espírito das pessoas, pregando, falando de eternidade, trazendo esperança, profetizando paz, cura sobre a vida das pessoas. Mas Jesus Cristo também estava interessado em alimentar as pessoas fisicamente. Onde tinha um faminto, a Bíblia diz que ele tinha um alforje, e na tesouraria ali, o dinheiro era usado muitas vezes para dar comida a quem tinha fome. Quando se encontrou diante de uma multidão faminta, diz a Bíblia que Jesus multiplicou pães e peixes. Ele disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Por isso a imagem que nós lemos aqui é mister socorrer os necessitados, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Percebe que Jesus Cristo estava preocupado com todos os povos que estavam à sua volta. E é por isso que a imagem da igreja hoje precisa reproduzir as pisadas da fé de Jesus. É por isso que os povoados precisam ser o nosso alvo. Por isso que dar pão a quem tem fome tem que ser o nosso alvo. Por isso que cuidar do corpo e do espírito das pessoas tem que ser o nosso alvo, porque o Supremo Pastor nos ensinou a cuidar, nos ensinou a amar, nos ensinou a conduzir as pessoas a um caminho de eternidade. Esse Cristo, querido, Ele não mudou. Ele está aqui hoje nesse templo. Ele está aqui hoje no nosso meio. Ele está aqui hoje olhando para as suas feridas que precisam de cura. Ele está olhando para as suas mazelas que precisam de solução. Mas sobre todas as coisas Ele está olhando para o seu espírito. Esse foi o grande alvo de Jesus Cristo ter ido à cruz. Foi para dar salvação eterna para a sua alma. Ele não quer que nenhum pereça, ninguém pereça. Ele não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que Ele tem um desejo, e o desejo dele é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós precisamos levar salvação, e você talvez aqui essa noite tem que conscientizar a sua vida de que você precisa de salvação. Você não pode partir sem uma convicção de eternidade ao lado e nos braços de Jesus Cristo. O versículo 37 diz: e Ele, se dirigindo aos seus discípulos, disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores, eles são poucos. Quando Jesus Cristo está ali pregando, ensinando, curando as pessoas, os seus discípulos sempre estavam à volta. E tudo que Jesus fazia, Ele também queria ensinar aos seus discípulos. E ali depois então que Ele começou a curar e pastorear o coração dos vilarejos, daquelas cidades pequenas, eles viram para os discípulos e dizem: olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus traz duas lições nesse versículo que precisa nos fazer pensar. Primeiro, Ele nos mostra a imensidão da seara. Hoje, a população mundial chega a 7,8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. 7,8 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Aqui está em pauta a imensidão da seara. Onde houver uma pessoa sem salvação, ali existe seara para Cristo. A seara é grande. Outras vezes Ele disse que o campo está pronto para a colheita. As pessoas estão preparadas. Não existe aquela ideia de que as pessoas não querem o Evangelho. Querem o Evangelho.
Elas só não sabem que querem, mas elas precisam do Evangelho. É por isso a importância de pregarmos, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você muitas vezes não sabe que tem necessidade de algo, até que alguém diga para você que você precise. O Evangelho é da mesma forma. Antes, fora do Evangelho, nós achávamos que o Evangelho era obsoleto, que ele era desnecessário para as nossas vidas, até que um dia o Evangelho foi pregado, Jesus bateu a porta do nosso coração e nos mostrou o quão miserável nós éramos. E aí então, consciente da nossa pecaminosidade e da eternidade gratuita a partir de Cristo, nós falamos como Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E ali nós nos encontramos com Ele, e hoje nós não conseguimos projetar a nossa vida sem Ele, porque compreendemos que tudo é por intermédio dEle, e que sem Ele a nossa vida não teria sentido. As pessoas lá fora precisam entender aquilo que um dia nós entendemos. O mundo inteiro, cada língua, cada povo, cada etnia. Deus não é um Deus tribal. Deus não é um Deus de alguns. Ele veio para resgatar todos. Por isso que na grande comissão Ele disse: portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo mundo, façam discípulos de todas as nações. Em todos os lugares do mundo precisa ter discípulos de Jesus, para que quando nós chegarmos na eternidade, nós tenhamos aquela percepção que João teve do céu. Ele disse que viu uma multidão de gente, de todos os povos, raças, línguas e nações, prostrados diante do Cordeiro, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ali vai estar essas pessoas. Eu imagino que naquela visão que João viu, aquela multidão de salvos, ali estava o Hernandes, ali estava a Edinalva, ali estava a Joana, ali estavam as nossas vidas, mas ali também estará a vida daqueles que por amor nós vamos conduzir ao céu. Nós precisamos avançar, irmãos. Tem muita gente que necessita, que carece de salvação. Por isso o texto diz: a seara na verdade é grande, mas surge o problema, a imensidão da seara diante da escassez de ceifeiros. Os ceifeiros, na verdade, eles são poucos. O que Jesus está dizendo é que tem obra demais e pouca gente disposta a fazer. Há muito evangelho a ser pregado, há muitas pessoas que necessitam de Cristo, mas há pouca gente disposta a trabalhar. Há pouca gente disposta a literalmente colocar a mão no arado. Há pouca gente disposta em dizer o que Isaías disse: eis-me aqui. Percebe? São poucos os ceifeiros. Quando Paulo, o apóstolo, escreve a sua carta a Timóteo, em 2 Timóteo 2,2, ele nos dá uma estratégia dizendo: e o que você ouviu na minha presença e de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos, para que eles possam transmitir a outros. Paulo está dizendo: vocês ouviram de mim, agora o que vocês ouviram de mim, transmita a outros que são fiéis e idôneos, para que eles possam levar a outros. Geração após geração, nós temos que passar o cajado da evangelização para frente. Nós temos que passar a evangelização para outras pessoas. O sentido disso se dá em que Jesus Cristo alcançou os 12 alcançaram os 70, os 70 alcançaram 500, os 500 alcançaram 5.000, os 5.000 alcançaram milhões e milhões de pessoas, e o evangelho foi passando de geração em geração, e hoje ele está em nossas mãos.
E ele não pode ficar em nossas mãos. Ele tem que ser transmitido para outras pessoas, para que as próximas gerações conheçam que só Jesus é Deus. Nós precisamos passar para frente. Há uma escassez significativa de obreiros no nosso tempo. Existem até muitos pastores de títulos, mas poucos daqueles que estão engajados na obra. Existem até muitos missionários de títulos, mas poucos estão engajados na obra. Por isso eu digo, você não precisa de título. Você precisa ser missionário. Você não precisa de título para reconhecimento. Você precisa de missão para obediência. Levar o evangelho. Esse é o nosso alvo. Esse é o desejo de Cristo. E isso é o que nós devemos fazer. Portanto, há uma necessidade de que nós nos levantemos, irmãos. Há uma necessidade de que nós falemos do evangelho. Muitas pessoas têm desculpa gospel, né, para não evangelizar. Diz quem convence é o Espírito, é verdade. Mas quem fala somos nós. O Espírito Santo é nosso parceiro na obra da evangelização. A fé vem pelo ouvir, é verdade, mas quem convence é o Espírito. Se as pessoas não ouvirem, o Espírito não convencerá. Portanto, a igreja tem que abrir a boca e pregar. Em tempo e em fora de tempo, o evangelho precisa ser anunciado. Então Jesus Cristo diz que a obra é grande, mas os ceifeiros são poucos. Por isso ele traz então uma receita para nós, versículo 37, 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. Olha que coisa bacana. Jesus Cristo evangeliza, Jesus Cristo ensina, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo se apresenta como pastor, Jesus Cristo mostra a imensidão da seara, Jesus Cristo mostra a escassez de ceifeiros, e aí parece que em uma visão lógica ele aponta a solução. Já que o campo é grande, os trabalhadores são poucos, o que fazer, Senhor? Jesus Cristo, simples. Eu tenho uma receita para vocês. Roguem ao Senhor da seara. Jesus Cristo está nos mostrando a importância da oração na obra missionária. Há muitas divergências no meio das igrejas entre posições teológicas. Há pessoas que defendem que o batismo é por imersão, no nosso caso. Há pessoas que defendem que o batismo é por aspersão. Tem gente que chama a ceia de ceia do Senhor, somos nós. Tem outros que chamam de santa ceia, porque acha que confere favor e graça. Há uma série de divergências no meio da igreja evangélica e das denominações. Mas há uma coisa que todas as denominações concordam: nós oramos muito pouco e muitas vezes oramos errado. Muitas vezes a nossa oração está voltada para quem nós somos e para o que nós queremos, quando na verdade as nossas orações deveriam estar direcionadas em rumo de quem Cristo é e o que Cristo quer. E a Bíblia está dizendo que em face da escassez de ceifeiros, a igreja precisa orar. E a oração da igreja é: Senhor, mande ceifeiros para a seara. Senhor, levanta gente para fazer a tua obra. Deus, levante missionários. Perceba que essa é uma oração quase nunca feita nas igrejas. Qual foi a última vez que você se lembra de alguém dizendo: vamos orar hoje? Qual é o seu pedido de oração? Eu quero orar para que Deus levante mais missionários, para que Deus levante mais pastores, para que Deus levante mais evangelistas. Essa oração não é feita porque o nosso coração ele está desfocado do coração de Deus. O que lateja no coração de Deus não é o que faz o nosso coração latejar. O que pulsa o coração de Deus muitas vezes não é o que faz o nosso coração pulsar. Parece que Jesus está andando para um lado e nós estamos para o outro. E aí vem Jesus Cristo e disse para nós concentrar o nosso coração no coração dele, quando as nossas prioridades deveriam ser a prioridade dele. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos rever, irmãos,
não somente a quantidade, mas a qualidade de oração que nós estamos fazendo. Tiago disse que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Logo nós temos que saber pedir, nós temos que orar como convém. E quando nós errarmos na oração, mesmo tentando acertar, então o Espírito Santo gemerá a nosso favor e as nossas orações serão atendidas. Mas há uma necessidade de que nós coloquemos o nosso coração em coerência com o coração de Deus. Alinhemos a nossa mente com a mente de Cristo. Alinhemos a agenda da nossa igreja com a agenda do Senhor. Porque Deus tem uma agenda a ser cumprida nessa terra. E a igreja precisa cumprir a sua agenda. O governo não vai fazer isso, irmãos. Nós sabemos disso. As ONGs não farão isso, irmãos. Nós sabemos disso. Mas quem faz isso é a igreja do Senhor. Muitas vezes há uma bagunça na evangelização no nosso meio. As pessoas confundem evangelização com ação social. Deixa eu falar uma coisa para você. Boas obras não são evangelho. O evangelho é boa notícia. São boas novas. As boas obras são o que os evangélicos fazem em nome da compaixão. Mas a evangelização é falar do plano redentor de Deus para a vida de cada pecador. Nós fazemos boas obras para que as pessoas olhem para a igreja e entendam que a igreja foi transformada. Por isso, em nome de Deus, dá pão a quem tem fome. Mas muitas vezes nós estamos levando boas ações, mas não estamos levando a boa notícia. A boa notícia é que todos nós somos pecadores, estávamos condenados ao inferno, e se não fosse por intermédio do sacrifício de Cristo, estávamos definitivamente perdidos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a boa notícia, porque essa é as boas novas. O inferno existe, mas eu não preciso ir mais para lá, porque Cristo morreu em meu lugar. Essa é a boa notícia que nós temos que levar. Então nós precisamos repensar isso, rogar, pedir: Deus levante, Deus levante. Muitas vezes, irmãos, eu tenho feito essa oração diante do Senhor. Todas as vezes que desponta alguém dizendo que quer ir para o seminário, eu me alegro. Essa quinta-feira eu estava na Ágape pregando, e a filha da Rosineide, cujo nome eu esqueci, Maria Eduarda, 14 anos, após um culto, a pregação, ela disse: pastor, eu quero ir para a obra missionária, só que eu quero logo, eu tenho 14 anos, eu já posso entrar no seminário agora? Falei: Maria Eduarda, ainda você não pode, porque você precisa terminar o 2º grau, depois você pode. Precocemente querem ir para a obra. Tem tantas pessoas que tardiamente não querem ir. Uma criança de 14 anos dizendo: eu entendi o plano de Deus, pastor, a minha vida só tem sentido de eu viver para Ele. Aí eu falei para ela: pois eu vou orar a Deus para que quando chegar o tempo de você casar, Deus te dê um marido que ame tanto a Jesus como você. Ela disse: pode orar, embora eu não quero casar agora, mas quando vier tem que amar Jesus como eu amo, porque eu quero viver para o reino dele, para a obra dele. Uma menina, 14 anos. Que alegria, né? Eu fico olhando: por que aquela menina quer ir para a obra? Aí eu lembrei quem é a mãe dela. A mãe dela ama missões, irmãos. A Rosinha, naquele Maracanã, tem sido um instrumento de Deus à frente daquela igreja para pregar o evangelho e cuidar de gente. 24 horas por dia, angustiada por ausência de pessoas que queiram juntamente com ela abraçar a obra e pregar a palavra. Falei: ah, meu Deus, que se as nossas angústias fossem fruto disso. Quem dera se as nossas angústias fossem fruto disso. A filha vê a mãe, que por 15 anos lutou para ganhar um marido, que ganhou muito bem ganhado o marido. É ele que dirigiu o culto na quinta-feira.
um homem de Deus e uma menina que cresceu em um lar onde a mãe era de Deus e o pai se tornou de Deus, ela fala: eu quero viver para Deus. Por que os nossos filhos não querem mais a obra missionária? Por que os nossos filhos só querem fazer medicina, direito? Porque muitas vezes os pais desmotivam os filhos a irem para o campo missionário. A ideia de que faça primeiro uma faculdade, depois você vai. Ou seja, tem uma garantia de sustento, porque Deus não é o suficiente para te sustentar. Duvide de Deus, mas não duvide da profissão. Tenha uma boa profissão, e depois você vai. Porque se Deus não conseguir te sustentar, você consegue se sustentar com seus próprios méritos, com o seu próprio salário. Engano, lê do engano. Deus é o sustentador de todas as coisas. Eu nunca vi alguém dizer: não vou parar a obra porque eu não estou tendo sustento, porque Deus é o dono da obra. Olha a seara, rogai ao Senhor da seara. A seara tem dono, e o dono da seara não são os pastores, não são as denominações. O dono da seara é o Senhor, e Ele continua sustentando a sua obra. A sua obra não vai parar, ainda que nós paremos. A sua obra não vai parar, porque se nós nos calarmos, as pedras falarão. Se a igreja não investir em missões, os ímpios, obedecendo a Cristo, investirá. A obra não vai parar, porque a seara tem dono, e o dono dela é Jesus Cristo ressurreto. A sua obra não para. Foi Ele quem disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode parar o avanço da obra de Deus. Nada. Rogue ao Senhor da seara, e Ele vai enviar ceifeiros, e Ele vai enviar trabalhadores. Olha a expressão. Nós temos que ter consciência de que missionário, ou aqueles que estão engajados na obra missionária, estão trabalhando para Deus. Ele vai enviar trabalhadores. Como é que nós nos identificamos? Somos trabalhadores, irmãos. Nessa grande seara do Senhor, todos nós somos operários. Aqui não há chefes, aqui não há patrões. Todos nós somos operários nesse grande formigueiro chamado igreja ou reino de Deus. Nós precisamos trabalhar. Ao longo dos anos pastoreando, eu já tenho visto muitas pessoas pararem, talvez achando-se imprescindíveis, insubstituíveis. Sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que alguma pessoa parou, Deus levantou outro no lugar. Todas as vezes, escute. Eu estou há 8 anos à frente, vou inteirar 8 anos à frente desse trabalho. E eu vi muita gente que fazia muito sentar e parar, cruzar os braços, tipo dizendo: quero ver agora quem vai fazer. Aí Deus fala: você quer ver? Olhe para quem eu vou levantar agora. Os improváveis. Gente que chegou ontem todo torto, todo machucado, que Jesus Cristo colocou na sua forma, preparou, moldou, santificou e hoje está usando para a glória do seu nome. Se nós pararmos, nós perderemos o privilégio de participar da obra mais importante do universo. A obra mais importante do universo não é a política, é o reino de Deus. E nós precisamos gravar isso em nossos corações. Rogue ao Senhor. Ele vai enviar. Ele vai levantar. A obra vai continuar. E nós depois, como trabalhadores, seremos por Deus recompensados. Abra comigo a sua Bíblia para a gente encerrar em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo de número 3.
Versículo de número 23 e 24. Já que nós somos trabalhadores, o que Jesus disse para a gente que trabalha? Versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que vocês estão servindo. Olha que coisa fantástica. Certos, não tenha dúvida, certos de que recebereis do Senhor a recompensa. A palavra grega para recompensa significa salário. Sabe o que é salário? Fruto dos nossos esforços, fruto dos nossos trabalhos. O Senhor pediu trabalhadores para a sua seara. Nós vamos trabalhar. E a Bíblia está dizendo que o Senhor nos recompensará. Ele pagará o nosso salário, cuidando da sua vida nessa esfera, nesse plano, e reservando para você os cuidados por toda a eternidade, reservada para aqueles que hão de herdar o céu, aqueles que entenderam que a seara é do Senhor, mas Ele nos deu o privilégio de participar dela trabalhando. Que Deus nos ajude a abrir os nossos olhos e dilatar os nossos corações para essa obra que não é nossa, mas que nos foi dado a graça de participar dela. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor um dia nos ensinou a orar pedindo trabalhadores. E se nós orássemos pedindo trabalhadores, o Senhor os levantaria e os enviaria. Então, como igreja, nessa noite, nós queremos rogar para que o Senhor levante evangelistas, Pai. O ministério esquecido em nosso meio, o ministério da evangelização. Aqueles a quem o Senhor enviaria simplesmente para pregar as boas novas e falar do teu amor. Levante missionários, aqueles que farão missões aqui, ali, acolá, até os confins da terra. Não permita que o mundo não ouça da tua palavra, mas levante pessoas, Pai, sim, fora desse lugar, mas dentro desse lugar, que os nossos filhos anseiem a obra missionária, e que a semelhança da Maria Eduarda, eles dizem: eu não vejo a hora de ir para o campo missionário, porque sabendo, Pai, que vivendo assim, nós é que seremos recompensados, nós é que temos o privilégio de participar dessa obra, porque se nós nos sentarmos, nós perderemos a alegria de participar. Levante e continue nutrindo no coração dessa igreja o espírito missionário. Essa igreja é fruto de missões, e nós queremos continuar, ó Deus, frutificando em missões, para que outras pessoas te ouçam do Senhor, e para que outras pessoas, a nossa semelhança, ó Deus amado, possam ser salvas. Obrigado por cada um dos teus servos que durante esse mês contribuiu orando, contribuiu ofertando, contribuiu trabalhando. Obrigado por aqueles que ainda não ofertaram, mas que ofertarão. Por aqueles que ainda não trabalharam, mas trabalharão. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a levantar um belo alvo para enviarmos para o campo, entendendo que essa é uma parte muito importante da obra missionária, que é o sustento dos missionários e dos obreiros. O Senhor disse que o trabalhador é digno do seu salário. E nós já falamos que fazer missões é trabalhar para Deus. E nós queremos pedir ao Senhor para sustentar os teus servos e abençoá-los onde quer que eles estejam. Oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida dessa igreja, hoje e sempre. E essa igreja diz: amém.